E aí, meu povo, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Meu nome é Ana Clara Fernandes e nesse canal a gente trata sobre diversos assuntos sobre o exame de ordem, como ajudar você a se preparar, estratégias, enfim, coisas para te ajudar mesmo. Então, eu sei que esse vídeo aqui você vai amar. Por isso, eu já vou te pedir para você deixar o seu like, para você compartilhar com os amigos, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum tema de vídeo, porque todos são fundamentais para você fazer uma preparação excelente para a prova da OAB. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o top 5 temas indispensáveis das principais disciplinas cobradas no exame de ordem. Aquele tema assim que a gente sempre procura no Google. Então já pega uma caneta, um papel aí para você anotar, porque isso aqui vai te ajudar muito quando for escolher o que priorizar a estudar para o exame de ordem. Então a primeira matéria que a gente vai falar é ética, né? Ética é a nossa principal matéria do exame de ordem, a mais importante e que considero fácil. Então, olha só, no topo da nossa lista a gente tem direitos e prerrogativas dos advogados. Aquele conteúdo bem gostosinho, bem tranquilo, se você saber os direitos e as prerrogativas dos advogados, o que pode, o que não pode, é super tranquilo e cai muito e repetidamente. Então saibam de cor e salteado esse tema. Segundo tema, infrações e sanções disciplinares. A questão vai te trazer um caso concreto e vai te perguntar se o advogado ele vai ser punido com censura, com suspensão, com exclusão. Então tudo isso você tem que saber, as hipóteses de que cabe a punição do advogado. Depois, honorários advocatícios. Isso cai muito na prova da OAB. Os tipos de honorários, como é a forma de cobrança, se o advogado pode ou não executar depois judicialmente, extrajudicialmente, isso é muito importante. Depois, inscrição no OAB. Quais são os requisitos para o advogado se inscrever nos quadros da OAB? Isso também você precisa saber o passo a passo. E depois, por último, um tema mais chatinho, mas que vem sendo cobrado nas últimas provas, que é o quê? Estrutura da OAB e suas eleições. Então você tem que saber os órgãos do OAB, as entidades, o que tem personalidade jurídica, o que não tem, como funcionam as regras das eleições, o que precisa para se tornar candidato às eleições, enfim, os cargos disponíveis nos órgãos do OAB. Então tudo isso você precisa saber, certo? Então ética é isso aí. Já direito constitucional é uma matéria também super importante que é base para vários outros direitos, né? A gente sabe que na Constituição Federal a gente abarca, além do direito constitucional, outras matérias, como direito tributário, enfim, ambiental, tudo. Então, olha só, o top tema de direito constitucional é, infelizmente, controle de constitucionalidade. Eu sei que você deve estar chorando aí, porque realmente é um tema que pouquíssima gente gosta, mas é um tema extremamente importante para a primeira fase do OAB e para quem escolhe a segunda fase em direito constitucional, também é um top tema que sempre cai. E no segundo lugar, nós temos direitos e garantias fundamentais. Um tema muito bom de se estudar, você tem que saber aquele artigo 5º e saber, no caso concreto, se aquele direito foi violado ou não. Então é basicamente isso, é um tema bem caso concreto mesmo, mas bem tranquilo de se acertar. Já em terceiro lugar, nós temos remédios constitucionais. Então você tem que saber quais são os remédios constitucionais, quais são as diferenças entre eles. Então mandado de segurança coletivo, mandado de dissolução, ação civil pública, habeas corpus, habeas data, todos esses você tem que colocar numa tabela e de saber diferenciar o cabimento de cada um. Quarto lugar, organização do Estado e repartição de competência. Também uma partezinha chata da Constituição, você tem que saber de quem é a competência para qual coisa. Isso é bem chatinho e confesso para vocês que é bem decoreba, mas isso vem caindo na prova da OAB. E já em quinto lugar, nós temos o processo legislativo, que é exatamente o passo a passo para a lei ser aprovada. Para a lei ordinária, para a lei complementar, para a emenda à Constituição. Então, tudo isso tem que saber o procedimento para a lei realmente ela se tornar válida, o processo se tornar válido. Já em direito administrativo, tem uma matéria super importante, nós temos alguns temas tops, como em primeiro lugar, agentes públicos. Então você tem que saber muito aquela lei 8.112 de direito administrativo que fala sobre os agentes públicos, é muito importante. Segundo lugar, serviços públicos. Muito, extremamente importante serviços públicos para a prova da OAB. Depois, organização da administração pública. O básico, gente, administração direta, administração indireta, quais são os entes que fazem parte da direta, quais são os entes que fazem parte da indireta e suas características, sua forma de criação, enfim, características básicas que realmente todo mundo aí estuda. Já em quarto lugar, nós temos intervenção do Estado na propriedade. Muito importante, dando destaque aí para vocês para a desapropriação. Então é muito importante saber o conceito das outras formas de intervenção, mas detalhes cai mais mesmo de desapropriação. E em quinto lugar, também você pode estar chorando, porque
O quinto lugar, a gente está aí com licitações. Apesar de ser um tema mais complicado, com muita regrinha, também é um tema muito cobrado na prova da OAB. Mas calma que em licitação, a OAB ela gosta de cobrar certos pontos. Então dá pra gente filtrar bastante aí, porque tema de licitação realmente é um tema enorme, então não se preocupa. Já em direito civil, nós temos, olha só, contratos em geral. Toda a parte de contratos é muito importante para a prova do OAB. Então, contratos em geral, contratos em espécie. Obviamente que em contratos em espécie temos alguns contratos em espécie que são mais importantes. Tudo isso eu passo para vocês no método QLR, que é meu curso de primeira fase. Em terceiro lugar, nós temos direito das obrigações, principalmente a parte de inadimplemento de obrigação. Cai demais essa parte. Quarto lugar, direito das coisas, principalmente posse e propriedade. Então, tudo que envolver posse e propriedade é bom você ir sabendo para a primeira fase do OAB, porque é sempre cobrado nas provas. E direito das sucessões, principalmente a sucessão testamentária. Então, assim, a prova de direito civil, normalmente, ela vem assim, uma questão abordando cada assunto do direito civil, é bem diversificada, mas, de novo, dá pra gente filtrar, assim, os principais temas que são cobrados. Agora, nós temos processo civil. Vamos lá, processo civil, em primeiro lugar, está procedimento comum. Saber todo o procedimento, todo o processo, desde a petição inicial até a audiência de conciliação, instrução, enfim, todo o processo passo a passo. Quantos dias tem para emendar a petição inicial? Enfim, o que é que acontece se a pessoa não for para a audiência de conciliação? Tudo isso você precisa saber, todo esse procedimento. Então, essa aula, normalmente, lá no método QLR, a professora costuma dar em forma até de fluxograma para você entender o passo a passo do procedimento. Em segundo lugar, recursos em espécie. Recursos é muito importante em todos os processos. Então, processo civil, processo penal e processo de trabalho, recursos sempre vai estar nesse top 5, vocês vão ver, porque recursos sempre cai demais. Terceiro lugar, sujeitos do processo, litisconsórcio e intervenção de terceiros. Quarto lugar, tutela provisória cai muito, você tem que saber se a tutela é de evidência, de urgência, as diferenças. E sim, em quinto lugar, nós temos o processo de execução. Então, tudo isso você precisa saber bem para a prova do OAB. Em direito penal, nós temos fato típico, você precisa saber muito, com causas, tentativa, erro de tipo, erro de proibição, tudo isso colocado em casos concretos, em casos práticos. Então, por isso, você precisa resolver muitas questões sobre esse tema para você não cair nas pegadinhas da FGV, que é só o que tem nesses temas. Depois, concurso de crimes, cai demais, saber se aquela situação, se é um concurso material, é um concurso formal, como é que se aplica aí a soma de penas, né? Como se aplica a soma de penas. Então, esse assunto realmente é extremamente importante. Outro assunto, das penas. Então, saber os tipos de penas, como definir, se pode mudar de uma pena para outra, enfim, tudo isso é muito importante. Quinto lugar, crimes contra o patrimônio. Extremamente importante, cai demais. Crime contra o patrimônio e também crimes contra a administração pública. Claro que nesses dois tópicos também a gente tem aqueles crimes que mais são cobrados. Então, facilmente a gente consegue aí filtrar bastante os crimes em espécie do Código Penal. Já em processo penal, como eu falei para vocês, olha só, recursos aparecendo de novo, que recursos é extremamente importante em qualquer tipo de processo. Provas no processo penal, uma matéria muito boa de se estudar e muito fácil, adoro essa matéria. Ação penal também cai bastante. Prisões e liberdade provisória, saber se a prisão foi legal ou não, saber os requisitos para a liberdade provisória, os tipos de prisões, né? Prisão em flagrante, prisão preventiva, tudo isso é muito cobrado na prova do OAB. E jurisdição e competência, que é uma partezinha mais chatinha do Código de Processo Penal, que cobra também muita súmula, mas sempre aparece na prova do OAB. E já direito do trabalho, nós temos o quê? Duração do trabalho, remuneração, contrato individual do trabalho, extinção do contrato de trabalho, alteração do contrato de trabalho. Toda essa parte de direito do trabalho é extremamente importante para a sua prova. E em processo de trabalho nós temos recursos em espécie, olha aí, aparecendo de novo recursos em espécie, atos processuais, principalmente as despesas processuais, muita atenção a todas as novidades e alterações legislativas recentes. A gente tem uma novidade, uma alteração legislativa, uma decisão do TST muito importante nessa matéria de despesas processuais, então com certeza vai cair na sua prova.
Temos também execução trabalhista, audiência trabalhista e resposta do réu como temas extremamente importantes. Direito tributário. Nós temos princípios tributários, imunidades tributárias. Olha só, gente, em princípios tributários é muito importante que você saiba o quê? As exceções. A gente tem o princípio da anterioridade, o princípio da anterioridade, da legalidade. Então, sempre dentro desses princípios, a gente tem aquelas exceções, o que não se aplica, os tributos que não se aplicam a esses princípios. Então, sempre cai na prova do OAB. A imunidades tributárias, conceito de tributos e espécies tributárias. Tributos em espécie realmente cai bastante, mas óbvio que tem aqueles tributos que caem mais, então a gente consegue filtrar entre os tributos em espécie para você estudar só aquilo que importa na sua prova, e crédito tributário. E por último, não menos importante, empresarial. Para quem estuda empresarial, realmente empresarial é um mundo de matéria e infelizmente boa parte dela cai na prova, como direito societário. Direito societário é uma matéria muito grande, muito extensa e cai bastante na prova. Os variáveis tipos de direito de sociedade. A gente tem também título de crédito, que cai bastante, focando em cheque. Cheque cai demais. Falências e recuperação judicial. A gente passou por uma grande reforma agora, com muitas alterações legislativas sobre o tema. Então, é muito cobrado e vai continuar sendo muito cobrado na prova do OAB. E por último, nós temos sobre o empresário, regras gerais do empresário, quem pode ser empresário, quem não pode, se o incapaz pode ser empresário, enfim, todas essas regrinhas básicas. E é isso, meu povo, espero muito que vocês tenham gostado desses vídeos, fiz com muito carinho, isso tudo baseado em análise de provas anteriores da FGV, certo? Então, se eu tiver alguma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários para sempre estar trazendo coisas que vocês gostam, que vocês esperam desse canal.